When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. As férias finalmente chegaram! Chame seus amigos e venham curtir essa temporada de diversão no Veneza. Funcionamos nas sextas, sábados, domingos e no dia 25 de dezembro, das 10 às 17 horas. E no dia 1º de janeiro, das 11 às 17 horas. Confira nossas promoções no site venezapark.com.br e traga sua família. A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também virou a pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical, para melhor conforto de seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Tarja Branca. A cura está em você. Dia 2 de janeiro de 2018, primeiro programa do ano. Compartilhe, chame seus amigos. O tema de hoje está bem interessante. Dependência emocional. Será que você é um dependente emocional? Você sabia que a dependência emocional é quando o ser humano não consegue fazer as mínimas coisas sozinho, quando ele precisa do outro para tomar as próprias decisões, para se sentir amado, quando ele não se sente capaz, quando uma relação termina e para ele é um desastre. É sobre isso que nós vamos abordar. Para falar sobre esse tema hoje, trouxemos aqui o psiquiatra Jadiel Luiz. Seja bem-vindo, Jadiel, parabéns, boa noite. Boa noite, feliz ano novo para todos que estão aqui. E a Magali, que é terapeuta corporal. Terapeuta corporal, seja bem-vinda, Magali Marino. Boa noite, feliz ano novo para todos nós. Sou psicoterapeuta corporal e sexóloga. Muito bem, então hoje a gente está assim, cheio de pessoas que vão poder responder a sua pergunta. Deixe a sua pergunta no Facebook para que a gente possa responder. E também para cantar,
não é? Hoje compor a nossa música, o cantor Cássius Cavalcante. Seja bem-vindo, Cássius. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez juntos, né? Mais uma vez. Sempre um prazer estar participando desse programa. Um abraço a todos que estão nos assistindo aí de casa. E mais uma vez juntos, muito obrigado mesmo. Muito bom. E você sabia que a dependência emocional, ela acontece desde a tenra idade? Quando o ser humano começa a não instituir bem as suas relações, quando ele desenvolve ansiedade de separação, isso vai reverberar pela sua vida adulta. Isso vai reverberar nos seus relacionamentos. Mas é importante primeiro sabermos o que é dependência emocional, né? Nessa época de feminicídio, de tantas mulheres morrendo, a gente não podia deixar de trazer esse tema, não é? Agora há pouco a gente soube de uma estudante que foi assassinada pelo seu namorado, réu confesso. Então, é importante trazermos à tona esse tema para debate, para discutirmos. E para começo, eu já vou direcionar minha pergunta para o Jadiel Luiz. Jadiel, o que seria essa dependência emocional, Jadiel? Então, eu acho que você já começou trazendo um pouco do que seria essa dependência emocional, mas a gente tem em mente que a dependência emocional, ela é um processo em que o indivíduo, nas pequenas coisas cotidianas, como às vezes escolher uma roupa para sair, o prato que vai comer, este indivíduo ele passa a depender da opinião do outro. Então a opinião do outro ela é muito importante para que ele tome a sua decisão. Então, muitos dos indivíduos emocionalmente dependentes, eles dependem da aprovação do outro. Eles dependem do que o outro vai dizer com relação à sua atitude, ao que ele vai fazer. Então, se ele vai fazer uma determinada atitude que vai ser reprovada posteriormente por um ou por outra pessoa, essa pessoa dependente ela não faz, ela deixa de fazer. Então, assim, quando a gente estuda um pouco sobre personalidade, né, a gente vê que no âmago da personalidade dos indivíduos, no temperamento, né, existem pessoas que buscam por dependência. Né? São pessoas que estão ali buscando a todo momento a aprovação, buscando a todo momento receber a aprovação do que está sendo feito. Então, eu acho que dependência emocional vai por essa linha de pensamento. Eu fico pensando o sofrimento que isso não causa no ser humano. Sim, porque é uma pessoa que vive aprisionada a um outro indivíduo, a uma outra situação. É uma pessoa que não se vê livre para tomar suas próprias atitudes, fazer suas próprias escolhas. Então, até que ponto a vida desse indivíduo está sendo prazerosa o suficiente, porque ela não é capaz de poder tomar suas próprias decisões, porque ela depende da opinião do outro, depende de que o outro aprove o que é que ela está fazendo. Então, e isso pode gerar consequências até danosas, não é? Quando, por exemplo, situações abusivas, não é? Quando a gente vê aí que o outro, não é? Utiliza-se dessa dependência, muitas vezes para explorar emocionalmente este indivíduo, não é? Que é emocionalmente dependente. Então, isso cria-se uma relação de dependência que vai causar mal para aquela pessoa que é dependente emocional. Magali, será que a autoestima, será que trabalhando a autoestima dessa pessoa, o quanto de autoestima deve estar envolvida nessa dependência emocional, Magali? Então, como você falou, Adriana, no começo, isso essa dependência tem uma relação muito grande com a tenra-idade. Por quê? Porque uma criança que tenha pais ou mãe muito autoritária, né, um pai que não permite que a criança ela tenha o seu movimento para decisões, às vezes, as mais bobas possíveis até, e que a mãe tolhe esse movimento da criança, isso é muito prejudicial para a vida adulta, porque quando chega na vida adulta, ela não soube construir, né, esse movimento de autonomia. Então, isso tem muito a ver com a autonomia, né, a relação de autonomia. Quando você dá espaço para essa criança, ela se construir, ela vai construir uma boa autoestima. Né, e essa autoestima fortalecida vai permitir
que ela vá tomando suas decisões. Então, muitas vezes, essa pessoa ela se aprisiona muito naquele companheiro, naquela amiga, e aí é muito interessante, é como se fosse a fome com a vontade de comer. Né? Essas pessoas sempre elas encontram pessoas mais autoritárias que fazem essa, vamos dizer assim, essa presa, que ela se torna uma presa. Então seria mais ou menos não apenas uma dependência afetiva. Essa dependência ela vai reverberar também para o lado profissional, para o lado social. O dependente emocional ele caminha por todas essas áreas. Seria assim? Sim, eu acredito que ele vai ganhar espaço em tudo que for de área da vida do indivíduo. A profissão é muito importante na vida do indivíduo, a família é muito importante. Então tudo vai ganhar uma importância exacerbada, como a gente chama. Então a dependência emocional ela vai estar se colocando em todos os espaços da vida desses indivíduos. Então é importante a gente ter em mente que a dependência emocional ela causa prejuízo ao dia a dia. Porque você fala da questão profissional, né? Uma pessoa, normalmente um dependente ou uma dependente emocional, ela tem medo de se lançar, de fazer o movimento de se expor. Não é? Então, se expor é uma coisa muito dramática na vida de uma pessoa que tem essa dependência emocional, porque ela sempre vai estar com medo do julgamento do outro. E faz muito sentido o que você está falando, Magali, porque uma vez que ela não conseguiu desenvolver tanto essa autonomia, ela se sente com menos valor, ela se sente menor, então ela vai ter mais dificuldade de se lançar. Isso, exatamente. E a dependência emocional também rola na música, Cássio? Rola também. Rola também, né? Por sinal, eu tenho uma música que eu fiz agora há pouco tempo que se chama Puro Prazer, que é o seguinte, eu vi uma frase de um escritor chamado Zach Magiese na internet que dizia o seguinte, as paixões são sempre, deixa eu me lembrar, viu? Os amores, não, as paixões são sempre verdadeiras. Agora me esqueci como é a frase. É uma frase muito profunda, que ela bateu forte mesmo, que eu me coloquei nessa situação e imaginei uma situação fictícia das pessoas que hoje, por exemplo, hoje em dia está tendo muito... As pessoas estão se mostrando muito pela internet, pelas redes sociais. E eu pensei uma situação com uma pessoa se apaixonando por outra através das redes sociais. Por exemplo, vendo fotos, conhecendo um pouco da vida da pessoa. Pela ilusão, né? Sem nem saber quem é o outro. As dores são sempre verdadeiras, mesmo se as paixões forem fictícias. Mais ou menos isso é a ideia que ele dá da música, do texto dele. Aí eu pensei nisso aí e fiz uma música, certo? E sabe por que isso, Cássio? Porque quando a gente pensa, a gente sente. Então, no momento que você pensa estar apaixonado, você vai se sentir apaixonado e vai se comportar como apaixonado. Mas vamos de música. Vamos lá. Puro prazer. Menina linda dos olhos negros, pele de avelã, conta pra mim teus segredos, minha cama é teu divã. Menina linda dos olhos negros, pele de avelã, conta pra mim teus segredos, minha cama é teu divã. Eu te quero a todo instante, teu olhar me enfeitiça, mas tenho que ficar distante, pois teu cheiro me atiça. Olho de gata, pantera nua, não consigo te esquecer, guardo na mente a imagem tua, você é puro prazer. Olho de gata, pantera nua, não consigo te esquecer, guardo na mente a imagem tua, você é puro prazer. É por aí.
Aqui de volta, falando sobre dependência emocional. Você que ligou o seu Facebook agora, estamos batendo um papo sobre dependência emocional com o psiquiatra Jadiel Luiz, a terapeuta sexual e corporal Magali Marino e o cantor Cássius. Então vejam só, a Colette Dowling, né, quando ela falou sobre aquele livro, O Complexo de Cinderela, ela diz que nós, mulheres, fomos preparadas desde a nossa história de vida para nos tornarmos seres dependentes, não é? De que forma a gente pode identificar uma dependência emocional? Dependência emocional feminina, como é que as mulheres revelam que são dependentes emocional feminina? Então, a dependência feminina, ela passa muito pelo patriarcado. Não é? Isso não é hoje, isso a gente tem há milênios, né? Não são nem séculos, são milênios, né? Que é toda uma construção, principalmente da igreja, não é? Que traz um lugar da mulher, um lugar de submissão, né, Magali? Onde ela tem que obedecer ao homem dentro dessa relação patriarcal. E aí, isso é passado de geração em geração, e a gente vê, em pleno século XXI, a gente, claro, tem mais autonomia como mulher, mas a gente ainda vê muitas mulheres ainda com muita dependência emocional, não é? E os homens ainda muito machistas nessa construção, dessa relação, não é? Então, é também ainda uma opressão muito grande, não é? Porque quando a mulher, em todos os níveis, profissional, afetivo, quando a mulher ela se posiciona, é como se fosse uma grande ameaça para o homem, uma grande maioria. Que muitas vezes vai abafá-la, e aí vai, desqualifica, né? Aí desvalida mesmo. A desqualificá-la. E se ela não tem uma autoestima legal, aí sucumbe. Ela sucumbe mesmo. Eu fico pensando nos contos de fadas, não é? O quanto é ensinado para a mulher que ela tem que ter as respostas. São os pais que vêm proteger, são os pais que vêm resolver por elas. E também é sempre o príncipe, né? A espera de um príncipe. A própria história de Cinderela, o Complexo de Cinderela, eu acho super interessante, que é aquele príncipe que vem salvá-la daquele trabalho árduo, né? Da madrasta junto com as irmãs que são mais e que a coloca naquele gata borralheira, naquele borralho, e ela tendo que encontrar aquele príncipe que vem salvar a vida dela. O que faltou, Magali e Jadiel, é que ninguém contou o depor do Foram Felizes para Sempre. E isso é o que ninguém contou. Como é que a gente pode perceber, Jadiel, dependência emocional no ser humano? No ser humano, a dependência emocional a gente pode perceber através de pequenas atitudes. Acho que a gente vai estar de olho. Existe até uma personalidade que é chamada transtorno de personalidade dependente, né? Que é transtorno, já chega ao nível de ser doença, né? Pessoas que têm dependência emocional ao ponto de se tornarem doentes. Doentes porque eles prejudicam o dia a dia dessas pessoas, não é? São pessoas que precisam de opinião, da opinião do outro, né? Tanto ao ponto de que a vida deles param. Então, assim, a dependência emocional nesses indivíduos, ela vem associada com a autoestima baixa. Então, a gente tem que lembrar que a autoestima baixa faz com que a gente tenha um paciente com a dependência emocional mais elevada. Eles são inversamente proporcionais. E muitas vezes é uma ilusão dessa autoestima elevada, porque a maioria das vezes aquela pessoa é tão insegura quanto aquela outra, e aí ela se enaltece a partir vamos dizer assim, desse lugar mais enfraquecido do outro, né? É como se ele se apoderasse de um lugar que ele também não tem. Que não é dele, porque ele ou ela é tão inseguro quanto aquele que é dependente. Então, é como se fosse realmente um encaixe de neurose, né? É um encaixe de neurose. Né? É um medo da solidão, não é? É um medo de estar sozinho. Eu acho que é um medo até da solitude. Eu acho que lembra no programa que a gente falou,
né? Ele tem medo de estar até no momento de prazer quando está na ausência de outras pessoas. Porque para sentir prazer tem que ter outra pessoa junto, tem que ter outra pessoa ao qual você vai se apegar. E muitas vezes ocorrem trocas de relações. A pessoa está vivendo um relacionamento, aí esse relacionamento não dá certo, aí acaba e troca e vai ter que viver outro porque não consegue viver sozinho. Um vazio, não é? né? Então é um vazio que nunca se preenche. Não é? Esse vazio também não preenchido, muitas vezes ele é relatado nos pacientes com personalidade borderline. Isso. Não é? Pacientes que têm personalidade borderline têm aquele vazio crônico, né? Que é um vazio que não é preenchido. Né? Então, assim, a gente encontra principalmente em mulheres, né? E ficam nessa busca, uma busca incessante de como você vai se preencher esse vazio, e algumas vezes vão preencher com atitudes impulsivas, atitudes autolesivas, não é? E tudo isso dentro de uma busca incessante por causa de uma dependência, muitas vezes, uma dependência emocional de outro. Não é? E muitas vezes o homem também ele preenche esse vazio utilizando da fragilidade dessa mulher. Então, utilizando da fragilidade dessa mulher. Então, ele se acha fortalecido naquele lugar onde aquela mulher ela é tão frágil, mas ele também, esse vazio dele, essa ilusão de poderoso, é também uma ilusão. Também é uma ilusão, não é? Porque ele também não se sente com esse poder. Não é? E aí a questão, eu acho que tem muito a ver, além dessa questão da autoestima, esse preenchimento, essa ilusão de que o outro vai preencher o seu vazio, porque ninguém preenche o vazio de ninguém, não é? Ninguém preenche o vazio de ninguém, mas essa ilusão vem muito nessa relação de finitude. Não é? Você não conseguir lidar com a sua finitude, você não conseguir lidar com aquilo que se acaba. Né? Então você fica sempre na ilusão. É a perda dessa autonomia que você falava no bloco passado. Isso, a perda não. Eu fico pensando, como é que será o outro lado? Né? O lado daquele que é vítima desse dependente emocional. Como é que seria essa outra pessoa que se coloca no lugar de alguém que depende dela? Tem estudos sobre isso, Jadiel? Eu não falando especificamente de estudos, mas de uma análise que eu faço em dois sentidos. Ou a pessoa vai se aproveitar da situação, ou ela vai ficar sobrecarregada. Porque vão ser duas vidas ao qual a pessoa vai estar responsável. Não é? Vai estar responsável pela tomar as suas decisões para a sua vida, e vai estar responsável por tomar as decisões para a vida de outra pessoa. E aí a relação está fadada ao fracasso, de todo jeito. Exatamente. Não há uma relação, né? Porque só existe um indivíduo se relacionando. Né? O outro, na realidade, ele está vivendo o que a gente chama de relação especular. Não é? Na dependência emocional ocorre o que a gente chama de relação especular. Existe um espelho entre o indivíduo dependente e o indivíduo que é o espelho. No caso do indivíduo dependente, o espelho desse indivíduo é o outro. Se esse outro deixa de existir, você também deixa de existir. Então, muitas vezes ocorrem tentativas de suicídio, ocorrem enfraquecimento, a pessoa se desespera. Por quê? Porque o outro é seu espelho na relação especular. Não é você mesmo. Uma relação saudável, você tem que ser o seu próprio espelho, não é? Você tem que se preencher, e não o outro ser o seu espelho, ser a pessoa ao qual você está se esmerando para ser igual, né? Ou então está buscando fazer do mesmo jeito com que o outro faz. Né? Então, a gente poderia até dizer, Magali, que é como se o ser humano precisasse, o ser humano dependente desse olhar do outro para se sentir como ser existente. Seria mais ou menos isso, Magali? Isso. Eu queria só pegar um ponto que Jadiel estava falando, quando você pergunta como é que fica a posição do outro. Normalmente, essa pessoa que é a dependente, o outro que tem esse lugar de acolhedor, ou que faz,
normalmente tem também uma tirania muito grande. Eles têm um lado muito tirano desse que é o que fica no lugar de acolhimento aspiado, não é? Porque é como se ele tivesse todo o poder sobre o outro, não é? E esse poder, muitas vezes, isso tanto, veja, eu vejo muito isso, mulheres também que têm essa relação com homens que são dependentes. Tem homens que não vão comprar absolutamente nada, que é a mulher que compra tudo, que é a mulher que bota o prato dele. Sobrecarrega. Né? Sobrecarrega. E muitas vezes essas mulheres também são muito tiranas. Né? Do mesmo jeito que o contrário, essa mulher mais passiva, essa mulher mais que está, entre aspas, na mão do outro, esse outro, que é o homem, ele é muito tirano. Não é? Porque, e aí tem uma coisa de desqualificar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, que essa desqualificação, tanto o homem com relação à mulher, como a mulher com relação ao homem. Esse homem não faz nada, esse homem não sei o quê. Sabe, aquela coisa... Quanto mais desqualifica, mais vai enfraquecendo ao outro lado, sim, né? Isso. E essa autoestima vai baixando. Isso. E vai ficando mais dependente. É um ciclo. Isso, um ciclo, né? E quando deixa esse homem e procura outro, muitas vezes há uma repetição na personalidade daquela pessoa. Ela procura aquele mesmo No final perfil. do relacionamento, ela busca um novo perfil, um perfil similar. Perfil similar. Porque o contexto está dentro dela. De si, né? Exatamente, dentro dela, exatamente. Muito bom. Vamos de música, Cássius. Eu trouxe para vocês uma canção composta pelo meu pai, onde o nome da música é Direitos Iguais, que fala também da relação dos casais aí, né? Muita gente se enquadra aí nesse esquema da música, da letra da música. Belíssima música. Sabe, nego, do jeito que vai nosso enredo, não vai dar samba legal. Eu sempre embaixo dos pés, você só quer ser o tal. Meu chamego, de tanto mudar de emprego, não queira mudar de mim. Eu fui você no começo, posso não ser no seu fim. Eu mudo meu gênio de vez, sabendo lhe contrariar, fazendo o que você já fez, batendo ponto num bar, ferindo conceitos morais e os sonhos que lhe prometi. Exijo direitos iguais pra esquecer que sofri. Sabe, nego, do jeito que vai nosso enredo, não vai dar samba legal. Eu sempre embaixo dos pés, você só quer ser o tal. Meu chamego, de tanto mudar de emprego, não queira mudar de mim. Eu fui você no começo, posso não ser no seu fim. Eu mudo meu gênio de vez, sabendo lhe contrariar, fazendo o que você já fez, batendo ponto num bar, ferindo conceitos morais e os sonhos que lhe prometi.
Exijo direitos iguais pra esquecer que sofri. A música canta, né? A música canta o amor, fala sobre o amor, exige direitos iguais para esquecer que sofri. Faz sentido, né? Faz sentido. Quando a gente fala de dependência emocional, não é que a gente sabe que muito disso se origina na infância. Eu fico pensando nas crenças. O que é que seriam essas crenças? As crenças seriam esse movimento onde o ser humano ele vai constituindo um conceito sobre si a partir da relação que ele vai tendo com as suas figuras significativas, sejam os pais, sejam seus amigos, sejam seus professores. E muitas vezes essa pessoa que desenvolve uma dependência emocional, ela caminha por uma crença de desamor quando ela se sente abandonada, ou ela caminha por uma crença de desvalor quando ela se sente incompetente, quando ela se sente sem essa autonomia, com essa autoestima fragilizada. E aí, dentro disso, eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer, é possível falarmos sobre cura quando falamos de dependência emocional? Essa palavra cura, ela cabe no nosso contexto, Jadiel? Eu acho que a gente está falando de indivíduos que precisam de cuidado, não é? Então, eu acho que cabe a palavra cuidado. Eu acho que cuidado seria mais adequado. Seriam pessoas que precisam ser cuidadas, precisam de uma boa psicoterapia, não é? Eu acho que a grande indicação é uma boa psicoterapia para ajudar esses indivíduos a se olharem no espelho, né? E perceberem que o espelho que deve ser refletido é a sua própria imagem e não a imagem de outra pessoa, não a imagem de outro indivíduo, né? Então eu acho que nesse processo psicoterápico é a busca desse espelho, né? A busca do seu eu, né? Que deve estar perdido em algum lugar e que precisa ser resgatado. Então eu acho que nesse cuidado, não é, que deve ser feito, que seria não seria tratamento, mas tratamento no sentido de cuidar, né, no sentido de dar esse apoio, seria nesse resgate que essa pessoa com uma dependência emocional apresenta. E assim, eu penso que é muito importante que seja tratado em nível psicoterápico dessa relação de pai e mãe, onde você, à medida que você vai falando, porque tem toda essa construção, está muito no inconsciente, não é? Isso não está, a relação hoje da dependência, a pessoa não tem a consciência do que é. Ela está lá atrás, nas questões traumáticas mesmo, dessas relações parentais. Então, é importante que isso seja tratado psicoterapeuticamente para que isso venha à consciência e a pessoa possa ressignificar essa construção. Não é? Dar um novo sentido Dar um novo sentido a essa construção parental e, assim, ter um reconhecimento que essa pessoa foi manipulada, porque é uma manipulação. Não é? Um pai e uma mãe autoritários que tratam uma criança... Silenciaram essa criança. Que silenciaram essa criança é uma relação manipulatória. Ô Magali, e a gente consegue perceber, você trabalha com a questão corporal, também trabalha com a terapia sexual, é possível que um dependente emocional ele consiga revelar isso no seu corpo? Na sua dinâmica até sexual? Totalmente. Porque uma pessoa que ela tem essa dependência emocional muito significativa, ela tem uma pulsão de vida menor, baixa, não é? E a pulsão de vida, ela está nos olhos, ela está na expressão, ela está no corpo. Então, é um corpo mais... que esconde muito o coração, inclusive. É um corpo mais arqueado, porque é tão doloroso esse lugar que é como se tivesse um lugar... Como se ela precisasse esconder. De defender esse coração, não é? Então, proteger-se. De proteção desse coração, não é? Porque é muito sofrido, né? Também para essa pessoa. Então, é aquela pessoa que tem um olho mais... com pouca vivacidade, não é? A voz menos
possante, aquela voz minguada, né? Tudo isso a gente percebe, assim, logo que, à medida que as pessoas vão falando, a gente percebe que tem uma relação com esse lugar, né, da dificuldade de autoestima, de autonomia, de se colocar no mundo, de apropriação de si. O corpo fala, né? Já dizia o Pierre Bayle, né? Já dizia o Pierre fala. Bayle. E eu costumo dizer, Jadiel, o corpo não fala não, ele grita. Porque se a gente tiver olhos para olhar, realmente, a gente vai ver como o ser humano, ele realmente coloca no organismo, no corpo, o que ele está sentindo. E tem um momento, como você diz, o corpo grita, eu penso que no momento emergencial, não é? Porque essas pessoas que nós estamos aqui falando são pessoas que estão muito limítrofe à depressão, inclusive, né? São pessoas que elas têm uma tendência muito grande à depressão. Então, é uma pessoa que ela já carrega, não é, esse lugar de menos-valia, e que isso vai gerando uma baixa autoestima, que vai gerando um sentimento de fracasso, e tudo isso. E quando perde esse vamos dizer assim, essa pessoa que era a sustentação, então que se vê completamente perdida, e aí há uma tendência a cair mesmo em sintomas da depressão. É quando Jadiel fala dos riscos até de suicídio, não é? Você realmente entrar no processo de adoecimento. Então, tudo que é bom, eu costumo dizer que vai acabando logo, né? Então, assim, a gente já está, o Tarja Branca, a gente está no novo horário, de 9 horas até 9h40, 9h45, ganhamos um tempinho maior para 2018, mas mesmo assim, vou falar com a minha diretora, Marizinha, esse programa ele está terminando muito rápido, viu? A gente tem que ter mais tempo, 1 hora ainda é pouco para falar do Tarja Branca. Então, primeiro eu queria agradecer aos nossos parceiros, sem eles a gente não estaria aqui. Pezão, a Barraca do Pezão em Boa Viagem e agora também em Piedade, não é? CR Pintura, Aldenise Oliveira, que está aqui com essas bijus lindas, olha só que biju maravilhosa, Aldenise Oliveira, se você quiser se interessar, joias e semi-joias, sempre deixando a gente elegante, bonita, joias de acordo com a sua personalidade, joias de acordo com você, programadas, feitas de acordo com o teu jeito de ser. E curso preparatório na ponta da língua, cursos que prepara para vestibular, português e redação e também para concurso, com o Gemison. Então são os nossos parceiros, queria agradecer, sem eles a gente não estaria aqui conduzindo esse programa que leva tanta informação para todos vocês. Quero agora que vocês tragam as considerações finais, o Jadiel traga a sua consideração final, a Magali, fiquem à vontade para falar como foi esse momento Tarja Branca de ser. É sempre um prazer, né? Agora já posso dizer, depois vindo mais uma vez aqui, estar aqui no Tarja Branca, porque é um momento em que nós podemos trocar muitas informações, né? Nós podemos estar falando um pouco sobre temas de interesse comum, não é? Então falar sobre dependência emocional hoje foi muito importante, porque começar um ano, né, falando de um tema que está tão atual, né? Então foi de extrema importância e eu me sinto agradecido e feliz de estar aqui com vocês, trocando essas informações, trocando esse carinho, trocando esse cuidado, né? Então eu me sinto muito feliz e dizer que estamos aí para outras oportunidades e que nós possamos passar 2018 com muitas felicidades, muitas alegrias e com menos dependência emocional, né? E mais independência emocional. Magali. Então, para mim foi um prazer muito grande, Adriana, estar aqui com você, com o Jadiel, meu amigo, né? E assim, acho que é também uma grande oportunidade da gente poder refletir nesse momento onde a gente vê até um retrocesso no sentido desse lugar da mulher, de tantas opressões e repressões, não é? De uma maneira geral, nós que trabalhamos nessa área, estamos apavorados,
né, e apavoradas com o retrocesso que a gente tem visto nessa uma quantidade enorme, quer dizer, que aumenta de feminicídios, né? Então eu acho que as pessoas possam estar atentas, não é, a se rever, não é, e até ver como é que se pode se construir de uma forma mais autônoma, que é muito difícil. É preciso, sim, um processo terapêutico, é preciso um processo psicoterápico para que as pessoas possam ser ajudadas, como diz Jadiel, não é? Porque, às vezes, sozinha a pessoa não sai, né, desse lugar. Então, e que essa pessoa peça socorro, né? Ela não fique na dor, não. Que a pessoa possa pedir socorro, exatamente, para que possa ser mais feliz. Não é? Porque sair do sofrimento, não é? Porque a gente está aqui nessa vida para ser feliz. Né? O sofrimento faz parte, mas a gente não precisa ficar nele. Não é? Então, é isso que eu acho que a gente pode passar aqui no Tarja Branca. Muito Adorei. Bom. O prazer foi meu, eu que agradeço, é sempre muito bom estar com vocês. Eu quero saber agora da agenda de show do Cássius. O que é que promete para essa semana, Cássius? Vai cantar com quem? Carnaval chegando. Carnaval chegando. Bem, sexta-feira eu vou fazer um evento particular. No sábado eu toco no Barraco, é um bar e restaurante que fica ali próximo do Shopping Rio Mar. E no domingo vamos ter um encontro musical belíssimo lá no Clube Português, onde faremos lá o Baile da Saudade. Meu pai, Getúlio Cavalcante, com o Maestro Lessa, a orquestra lá completa. E queremos a participação de todos lá, a família, principalmente, todo mundo junto. Maiores informações, pode ligar direto lá para o Clube Português. Para terminar bem, eu podia puxar um frevinho para vocês aí, né? Podia, mas antes eu queria suas considerações finais também, como é que foi estar aqui hoje. Você que já é reincidente e vai ser convidado outras vezes. É sempre um prazer estar aqui participando desse programa Tarja Branca, que é um programa que traz muita informação importantíssima para a gente, assuntos atuais, né? Temos que deixar dessa violência que está dominando tudo aí, o mundo todo, o Brasil também, violência para todo lado. Temos que parar com isso, minha gente, valorizar as mulheres, que nós temos que querer muito bem a elas que, por exemplo, minha mãe que me colocou no mundo, as mulheres é que colocam as pessoas no mundo. Nós precisamos de vocês, não podemos tratar vocês mal, então vocês merecem tudo de bom. Aí, antes do seu frevo, eu gostaria de dar uma dica final, não é? Primeiro, eu queria deixar a dica de um livro, O Complexo de Cinderela, não é? Quem não leu, leia. É um livro antigo, mas super atual. Quem lê vai perceber, em pleno século XXI, como a gente se identifica com mulheres tão submissas, como a gente ocupa esse lugar da Cinderela da Borralheira, não é? Uma outra coisa, eu queria, já que o Cássius deixou essa dica de nós mulheres, nós filhos, eu queria dar a dica para mães, famílias. Você que é mãe de menina, não é? Ensina a menina a perceber que ela pode, não é? Que ela deve construir, que ela tem um caminho a percorrer. E você que é mãe de menino, ensina o teu filho a cuidar da casa, a valorizar os afazeres da casa, a perceber que ele tem que cuidar e tratar com carinho, com esse acolhimento que foi tão conversado aqui hoje. Porque a gente vai ter sim uma sociedade muito melhor, vamos ter seres humanos muito mais entrelaçados, muito mais felizes, como fala a Magali, e muito mais saudáveis, que é o mais importante. E agora, vamos de frevo. Vamos lá. O último regresso, Getúlio Cavalcante. Quem souber, solta a voz aí, viu? Patparibirara papá, patparibirara papá, patparibirara papá, patparibirara papá, patparibirara papá, patparibirara papá, patparibirara. Falam tanto que meu bloco está dando adeus pra nunca mais sair. E depois que ele desfilar, do seu povo vai se despedir, no regresso de não mais voltar. Suas pastoras vão pedir, oh, coisa bonita, não deixem não que um bloco campeão guarde no peito a dor de não cantar. Um bloco a mais é o sonho que se faz dos pastoris da vida singular. É lindo? É lindo ver o dia amanhecer com violões e pastorinhas mil, dizendo bem que o Recife tem
o carnaval melhor do meu Brasil. Pode para mirar, papá, pode para mirar, papá, pode para mirar, papá da baixo pararará. Pode para virar, papá, pode para virar, papá, pode para virar, pararará. As férias finalmente chegaram! Chame seus amigos e venham curtir essa temporada de diversão no Veneza. Funcionamos nas sextas, sábados, domingos e no dia 25 de dezembro, das 10 às 17 horas. E no dia 1º de janeiro, das 11 às 17 horas. Confira nossas promoções no site venezapark.com.br e traga sua família! When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass. Venha conhecer a nova estrutura da melhor boate do Recife. Boate MKB. 4 ambientes, todos climatizados. Brega, o melhor do samba e pagode. MPB, que também vira uma pista de flashback. E a pista mais badalada, Dance Music. Com um show de transformista, drag queens e caricata. Praça de alimentação e o bar tropical, para melhor conforto de seus clientes. Rua Bispo Cardoso Ares, número 6, Boa Vista. Maiores informações acesse www.boatemkb.com.br ou pelo fone 32230921. Boate MKB, nem melhor nem pior, apenas um espaço diferente. Você sabia? 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros. Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco, 3439-6304. Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste. O futuro é aqui.